Você acha que você é a dona das suas emoções, mas você sabia que os seus hormônios podem ditar muita coisa do que você sente, do que você pensa, do que você acredita, até mesmo a sua aparência, os seus relacionamentos. Hoje eu vou falar de um hormônio que é muito abundante no corpo da mulher, que é o estrogênio, que pode mudar completamente a forma como a gente se comporta. Visto a TPM, você pode ser várias mulheres ao mesmo tempo. Então, se você quer entender, fica nesse vídeo. Sejam muito bem-vindas ao meu canal. O meu nome é Camila e eu cuido de mulher. Bem, uma coisa básica que vocês precisam entender. Homem vai ter muito mais testosterona e mulher vai ter muito mais estrogênio. O que isso quer dizer? Você percebe que nós nos comportamos completamente diferente. Testosterona, em teoria, o cara vai fazer o quê? Vai caçar. Enquanto que o estrogênio vai cuidar da casa, vai cuidar da cria, mais emocional, enquanto a testosterona é mais assertiva. Então você vai ver que um homem, às vezes, com um estrogênio muito alto, ele pode ficar mais emotivo. Enquanto que uma mulher com a testosterona muito alta, ela pode ficar mais brava. Mulheres de negócio, às vezes, vão ter uma testosterona mais alta. Então você vê como isso consegue mudar o nosso comportamento ao longo da vida. Entendendo tudo sobre o estrogênio, vamos lá. Ele molda a sua mente, o seu comportamento, a sua aparência física. Eu vou deixar um quadrinho aqui para vocês nunca esquecerem. Tá aqui, ó, estrogênio em equilíbrio e estrogênio em excesso. Em equilíbrio, ele deixa o seu peso estável. Se você tiver com ele em excesso, você fica com mais dificuldade de emagrecer e você fica acumulando gordurinhas, principalmente nos inferiores. Sabe a mulher pera? É isso que acontece. Por outro lado, se o estrogênio estiver muito baixo, você vê pelas menopausadas, a sensibilidade à insulina, se a pessoa não for atleta, fica meio ruim. E a pessoa acumula gordura na barriga. Com a barriga grande, perde as curvas. Então você vê que ele tem que estar equilibrado. Segunda coisa, retenção controlada. Quando o seu estrogênio está certinho, você não fica muito retido. Agora, se ele estiver muito alto, por exemplo, muito desbalanceado com a sua progesterona, na TPM, o que você tem? Um inchaço. Tem mulher que chega a ganhar ali 2 quilos só no TPM, muda completamente, vira outra pessoa. Então, se ele não estiver regulado, isso pode acontecer. Pele e cabelo saudáveis, o estrogênio ele é o melhor anti-aging que você pode ter. Embora a gente busque vários procedimentos que, obviamente, ajudam, o estrogênio ele é o anti-aging número 1. Tanto que você vê que quando a mulher entra na menopausa, o que acontece? Ela começa a envelhecer muito mais rápido, certo? É o estrogênio. Então, assim, nem muito, nem pouco. Tem que estar ideal. Agora, o que o estrogênio pode fazer na nossa mente? O estrogênio, ele vai mexer com a sua serotonina, com a sua dopamina. Serotonina te deixa mais calma, dá uma sensação de prazer. Enquanto a dopamina é o que te faz buscar, querer as coisas. Então você vai ver que ao longo do ciclo, a mulher se comporta de várias formas diferentes, por causa de flutuações de estrogênio. Vou falar para vocês, quando você menstrua, o seu estrogênio cai. Quando ele cai, você fica apática, você fica triste, desanimada, pode ficar com um pouco de neblina. Então você vê que mulher na menopausa pode vir a sentir essas coisas, ter uma certa depressão, que ela não entende o porquê. Estrogênio baixo. Conforme o seu estrogênio vai subindo ao longo do ciclo, você começa a ficar mais feliz, mais animada, com mais vontade de fazer as coisas. Serotonina, dopamina. Até que você chega no seu pico, que é a sua ovulação, que vocês precisam entender que é o momento em que a mulher tem a libido mais alta. Por quê? Você for pensar toda a nossa parte de evolução, é hora de fazer um bebê. Então, tem que estar com a libido alta, no momento da ovulação, no momento fértil. Beleza? E aí a gente chega na parte da parábola, que começa a descer. E se o estrogênio não estiver no nível ideal, você começa a ficar com ansiedade, começa a ficar com irritabilidade, nervosismo. Então você vê que ele consegue mexer da sua mente de várias formas. Ele fica mais emocional, esqueci de falar para vocês. Muito emocional. Uma mulher que tem um estrogênio muito alto, ela pode vir a chorar mais, ela se dói mais com as situações. A situação vai te deixar muito mal. E isso pode afetar não só você, você aí sozinha, como você sente que já é horrível, a cabeça fica mil, mas pode afetar os seus relacionamentos. Então vamos para a próxima parte. Estrogênio e relacionamentos. Como eu falei para vocês aqui, você chega lá perto da sua ovulação, você fica mais sociável. Você fica com a dopamina mais alta, você fica com a serotonina boa, você fica mais sociável. Então é um momento bom no seu estrogênio. Quando você entrar na TPM, se ele não estiver muito bom,
E aí você começa a ficar mal. E aí é o momento que às vezes você coloca o seu parceiro para correr, ou você fica mais introvertida, você fica mais na sua, você não quer os seus amigos. Você vê como que afeta de uma forma que muda totalmente a sua personalidade, a pessoa como você é, para você ver como os hormônios afetam. E eu tô falando do estrogênio hoje para vocês, mas eu vou falar dos outros hormônios, principalmente quando a mulher faz uso de esteroides anabolizantes que fica suprafisiológico nos andrógenos do corpo, o comportamento também muda. E eu vou falar sobre isso. Então tá, o homem que está assistindo isso aqui, se a sua esposa tem uma TPM muito forte, você tem que entender que é o estrogênio dela, que pode não estar muito bom. E é uma coisa que precisa ser ajustada. Então ela pode vir a ficar mais emocional, vocês podem vir a ter muito mais brigas do que vocês teriam quando ela menstrua. Então tem que ter essa base de conhecimento na hora de ter um relacionamento. Porque assim, eu já vi muitas brigas acontecerem, términos acontecerem numa fase em que a pessoa não era ela mesma. Ela estava sob efeito do hormônio. Tá bom, Camila, mas eu preciso resolver isso, porque toda TPM eu tô brigando e vai acabar o meu relacionamento. Bem, primeiramente, assistam o meu vídeo sobre TPM, eu explico cada detalhe, ele é bem completo, bem técnico. Tem um outro vídeo mais simples falando apenas de suplementação da TPM, que complementa esse vídeo, vocês podem assistir. Primeira coisa que vocês precisam entender, tem um detox do estrogênio no corpo. Tá? O seu corpo precisa detoxificar o estrogênio. Se isso não acontece direito, ele pode voltar para a circulação se fica com predominância do estrogênio. Muito estrogênio no corpo. Primeira parte do detox, você precisa de coisas que ajudam com isso. Por exemplo, crucíferas, brócolis, couve-flor. Mas entendo, algumas mulheres vão ter uma predominância estrogênica muito forte. Então não adianta você comer, você tem que comer 2 quilos, 3 quilos de brócolis para você conseguir fazer esse detox. Então para algumas dessas pessoas, além de consertar todo o intestino e tudo mais, seria interessante, por exemplo, um suplemento de um cálcio D-glucarato, vou deixar escrito aqui. Esses suplementos podem ajudar o seu corpo a metabolizar melhor. Tá? Um broto de brócolis com sulforafano são coisas que ajudam no detox do estrogênio, tá? Então essa é a primeira parte. Então vem a segunda parte, que você precisa de alguns nutrientes que também vão ajudar nesse detox, como por exemplo, magnésio, vitamina B6, metilfolato, colina, fibra. Nem toda pessoa vai se dar muito bem com fibra, depende de como que está o intestino dela e tudo mais. Mas a maior parte, quem está com o intestino ok, vai se beneficiar também de fibra para fazer esse detox. Intestino, muito importante que o seu intestino esteja funcionando bem, muito bem como o seu fígado, porque é eles que vão fazer o detox do estrogênio. Então é uma coisa que você tem que prestar atenção, você tem muito gás, você tem muito refluxo, você fica muito constipada, você não está fazendo um detox direito. Então são coisas que você precisa melhorar no seu corpo que vão te ajudar a melhorar o estrogênio. Progesterona também, né? Importante que às vezes o estrogênio não está tão alto assim, só que a progesterona está tão baixa que a pessoa acaba ficando com predominância estrogênica por causa da progesterona baixa e acaba tendo uma TPM pesada e todas aquelas emoções. Então nutrientes também para ela, como zinco, vitamina C, o seu colesterol também tem que estar ok, porque o colesterol também ajuda na produção hormonal. Algumas vezes eu uso para algumas clientes um suplemento chamado Vitex. Ele ajuda na progesterona e ele ajuda a regular progesterona e estrogênio. Tá? Mas isso vai variar de cliente para cliente. Outra coisa também que eu sempre falo, sua tireoide tem que estar boa, sua progesterona está boa, sua adrenal também tem que estar boa. Tudo isso entra no estilo de vida, né? O controle de estresse, melhora da questão do sono, não ter resistência à insulina, alimentação, como eu falei para vocês, evitar ultraprocessados e coisas do tipo. E se você estiver sentindo muita cólica na TPM, você precisa evitar coisas que aumentem a inflamação, porque você tem que entender que para você poder ter o sangramento, você tem prostaglandinas, que são substâncias inflamatórias, só que elas precisam estar ali, porque elas contraem o seu útero para poder liberar o sangue, tá? Só que é uma coisa inflamatória, uma atividade inflamatória. Se você estiver comendo coisas inflamatórias, você aumenta essa atividade e você tem mais dor. Então, assim, para algumas alunas eu passo, por exemplo, um ômega 3, né? Eu falo lá, tira glúten, tira caseína 1, tira qualquer óleo de semente, coisa oxidada, açúcar, a insulina tem que estar controlada. Esses tipos de coisa que inflamam mais, você corta, porque você vai ter bem menos cólica também, né? Fora o mental também, porque essas coisas pobres em nutrientes, elas pioram ainda mais a questão do cérebro, porque você não está dando um aporte bom de nutrientes, ainda junta com estrogênio alto, te causando todo esse tipo de emoção. Não é isso, entenda que se o seu estrogênio estiver muito alto, você vai se comportar de um jeito. Se o seu estrogênio estiver muito baixo, você vai se comportar de outro jeito. Então, idealmente, ele tem que estar bem regulado. E realmente muda muito a nossa cabeça. Vocês não têm noção do quanto pode nos afetar. Por isso que há essa diferença tão gigante entre homens e mulheres. Se você gostou desse vídeo,
dá um joinha, se inscreve no canal, compartilha e vamos crescer essa comunidade. Um beijo!